Sempre que nós formos estudar as Escrituras, a Bíblia, nós precisamos levar em conta três fatores importantes. Como aquela passagem bíblica que nós estamos lendo se encaixava na época, os fatos que estavam acontecendo na época quando foram escritas. Depois nós precisamos também entender que a grande maioria dos versículos bíblicos, ele teve um cumprimento na época de Jesus. Então, nós precisamos também ver como que esse versículo bíblico se encaixa com relação às profecias relacionadas à vinda do Messias na época de Jesus. E o terceiro fator, e não menos importante, é como esses versículos, como essas palavras podem ser aplicadas hoje em nosso dia a dia. E o que eu separei para fazer esse vídeo aqui para vocês é o Salmo 23, mais o versículo 5, tá? Preparas um banquete diante dos meus inimigos. Preparas um banquete diante dos meus inimigos. Era muito comum na época em que esse salmo for escrito, honrar uma pessoa com um banquete oferecido a ela. Isso era muito comum. Lembrando que as mesas nessa época não eram como as nossas hoje, onde elas são mais altas e sentamos em cadeira. As mesas geralmente eram em formato de U, tá? Ela tinha um formato de U, ficava bem rente ao chão e as pessoas, elas sentavam em volta, sentada no chão, sobre alguns tecidos, algumas toalhas, e elas comiam com a mão. Então a mesa tinha esse formato aqui. Os alimentos eram servidos assim. E o convidado de honra, ele recebia uma porção maior de alimentos, de bebida, em sua frente. Vamos fazer de conta que esse aqui é o nosso convidado de honra. Então, ele era honrado dessa forma, com muito mais alimentos que o normal em sua frente. Só uma pausa aqui sobre a Bíblia que eu estou usando para fazer esse vídeo, é a de estudo arqueológico, tá? A nova versão internacional, que é uma linguagem mais fácil, da editora Vida. Por que eu gosto de usar essa Bíblia? Porque ela me leva aos acontecimentos da época. Então, tem as passagens bíblicas, os versículos, e no rodapé, ela me dá o contexto em que foi escrito. Às vezes mostra fotos, como estão hoje o local, como era. Então eu consigo, através dessa Bíblia de estudo, me colocar na época em que o versículo foi escrito. E os estudiosos dizem que o Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi em um momento de muita perseguição que estava passando, mas ele confiava em Deus que tudo daria certo, tá? Levando isso em consideração, a esse contexto da época, nós precisamos entender que essa passagem também serviu na época de Jesus, para Jesus. É o cumprimento de uma profecia, que por mais que Jesus fosse humilhado, maltratado, perseguido, Deus honraria tudo o que ele fez, tudo o que ele falou. Suas palavras não cairiam pelo chão, não seriam em vão. Vocês estão vendo? Teve um cumprimento na época em que o Salmo foi escrito, que depois da perseguição, Davi ele chegou a ser rei de Israel. Teve um cumprimento na época de Jesus, que se cumpriu essa profecia do Salmo 23 com relação à vida de Jesus, que Deus honraria ele, mas agora falta para nós. Como que nós aplicamos esse versículo 5 do Salmo 23
em nosso dia a dia? Preparas um banquete diante dos meus inimigos. Prepara um banquete para mim diante dos meus inimigos. Então nós precisamos fazer duas perguntas a esse texto, tá? A primeira pergunta: o que representa esse banquete para minha vida? E a segunda pergunta: quem são os meus inimigos? Já pararam para pensar dessa forma? É um versículo só do Salmo 23, mas ele dá um estudo gigantesco e uma lição de vida grandiosa para cada um de nós. Deus, ele não provocaria atitudes em nós que mais tarde essas atitudes poderiam nos prejudicar. Guarde isso. Deus, ele não provocaria atitudes em nós que mais tarde poderiam nos prejudicar. Ok? Aqui, com relação a esse versículo, para os dias atuais, esse banquete, ele representa oportunidades de, com sabedoria, lidar com as pessoas que não gostam de nós. Mais uma vez, esse banquete, ele representa oportunidades, tá? Para usarmos o quê? A sabedoria. Para que usarmos a sabedoria? Para que essas oportunidades? Para lidar com pessoas que não gostam de nós. Aqui nós respondemos: quem são os nossos inimigos? No momento, são aquelas pessoas que não gostam de nós. Ou seja, são pessoas que tentam nos prejudicar. Esses são os meus inimigos hoje. As pessoas que tentam me prejudicar. E aqui Deus, quando nós nos abrimos a Ele, quando nós dependemos de Deus, quando nós deixamos isso bem claro ao nosso coração, que eu sou dependente de Deus, então Ele abre um leque de oportunidades para nós, um banquete de oportunidades para, com sabedoria, lidar com essas pessoas que não gostam de nós. E nós já vamos falar como usar a sabedoria, como se aproveitar desse banquete que Deus oferece para nós, para lidar com essas pessoas. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre quem são as pessoas que não gostam de nós. Como nós podemos identificar essas pessoas que não gostam de nós? Então eu poderia fazer uma lista aqui, mas ela vai ficar muito extensa. Então eu vou citar porque vai aparecer na legenda que o próprio YouTube coloca. Vocês acompanhem com calma, escutem com calma, tá? Pessoas que não gostam de nós. Pessoas que elas tentam nos prejudicar. Como que elas agem? Como que eu identifico? A primeira delas. Essas pessoas, elas tentam nos humilhar diante das outras. Elas sempre acham uma forma de nos humilhar. Preste atenção nesse comportamento das pessoas à sua volta. Essas pessoas que não gostam de nós, que não gostam de você, que tentam te prejudicar, elas sempre procuram uma forma de te humilhar quando vocês estão com outras pessoas. A segunda característica, essas pessoas tentam sempre invadir seu espaço pessoal, ultrapassar seus limites. Ela não respeita, por exemplo, o seu descanso, o seu ambiente familiar. Elas não respeitam. Elas chegam sempre invadindo, elas não respeitam o seu ponto de vista, a sua opinião. Elas não respeitam, elas ultrapassam e não querem saber. Então, essas pessoas que tentam nos prejudicar, elas ultrapassam limites da nossa vida que nós não gostamos, que vai além do que é permitido.
A terceira característica, essas pessoas te criticam constantemente. Vira e mexe, elas estão te criticando. Por mais que você faça um bom trabalho, por mais que você fale algo inteligente, por mais que você faça tudo conforme, por exemplo, te mandaram no trabalho, elas sempre vão achar um meio de te criticar. Elas estão constantemente te criticando. E elas fazem isso para te prejudicar, propositalmente para te prejudicar. A quarta característica de pessoas que não gostam de nós, que tentam nos prejudicar, tá? Elas tentam fazer você se sentir um tolo. Elas sempre arrumam uma oportunidade para fazer você se sentir um tolo, um Zé Ninguém. Então, vira e mexe, elas soltam algumas palavras para você se sentir um tolo. Preste atenção nessas características. A quinta, essas pessoas não ligam para os seus sentimentos. Elas não estão nem aí se você fica triste com alguma palavra, com alguma atitude delas. Elas não estão nem aí para os seus sentimentos. A sexta característica, elas te fazem duvidar de si mesmo. Tudo que você faz, elas vão arrumar um meio de fazer você duvidar de si mesmo, das suas habilidades, das suas características físicas também. Elas sempre vão falar que você está feio, que o seu cabelo não ficou bem, que essa roupa não está legal. Elas sempre acham um meio, tá, de fazer você duvidar de si mesmo. A sétima característica, ela te culpa pelas ações dela. Sempre que elas fizerem algo que não dá certo, que é errado, elas vão jogar a culpa em você. A oitava e penúltima, elas sempre usam do sarcasmo para te prejudicar, para te machucar. Sempre fazem piadinha de mau gosto usando a sua pessoa. E depois fala que é brincadeira, mas não é brincadeira. Elas fazem de maneira proposital, usam do sarcasmo para tentarem te atingir. E a última característica, elas vão tentar controlar a sua vida. Elas vão ficar em cima de você, ultrapassar os limites, falar coisas que você não gosta, não liga para os seus sentimentos e tentar controlar a sua vida para que você seja sempre o fantoche delas. Uma propriedade delas que elas podem usar como bem-querer. Então, essas características que nós falamos, dá para identificar essas pessoas que tentam nos prejudicar, que não gostam de nós. Então, o Salmo 23, o versículo 5, trazendo para a nossa época, esses são os meus inimigos. Essas pessoas que no dia a dia tentam me prejudicar. E às vezes não percebemos isso. Eu já vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Nós não percebemos às vezes isso. E deixamos essas pessoas nos prejudicar. E eu também já vou falar como usar a sabedoria com essas pessoas, tá? E como eu posso me aproveitar desse banquete da sabedoria para lidar com essas pessoas que não gostam de mim? Como que eu posso fazer isso? Aqui não tem segredo. Só precisa ter um pouquinho de coragem para fazer isso. Então, o primeiro passo de usarmos a sabedoria para lidar com essas pessoas, lembrando que nesse versículo 5, aquele banquete, ele representa a sabedoria sendo alimentada para lidar com essas pessoas que não gostam de nós. A primeira coisa que nós temos que fazer com relação a essas pessoas é não cair em seu jogo. Não caia em seu jogo. Elas vão tentar te prejudicar, elas vão tentar te tirar do sério, elas vão tentar te fazer ficar triste, chateado. Não caia no jogo delas. No momento em que ela fala algo, faz algo que faz você retrucar, agir de alguma forma para tentar atingi-las, tentar fazer alguma coisa para revidar, você caiu no jogo delas. Não caia no jogo delas. Se você caiu no jogo delas, elas sabem. Aí que elas vão pintar e bordar com relação à sua vida. Mas então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer nesse sentido? Para não cair no jogo delas, tá?
Não alimente a inveja delas. Não alimente a inveja delas. Aqui nós estamos falando um pouco de espiritualidade. Elas fazem isso com você porque ela escolheu você não só para te prejudicar, mas como um apoio à maldade que nesse momento opera na vida dela. E essa maldade se alimenta da inveja. É um pouquinho complicado, mas nós estamos falando agora do mundo espiritual. Eles escolhem uma pessoa, tá, para tentar prejudicar essa pessoa, para essa pessoa reagir e alimentar a inveja na vida delas. Por exemplo, elas falam que você não tem capacidade, mas elas sabem que você tem capacidade e isso alimenta a inveja delas. E essa inveja alimentada alimenta uma energia ruim que elas estão com ela, que está acompanhando elas no momento. Então aqui tem muito do espiritual por trás delas. E é por isso que Jesus falou: ore por aqueles que te perseguem. Orem por aqueles que te perseguem. Amem os seus inimigos. Aqui Jesus estava falando dessa parte espiritual. Porque, na verdade, essas pessoas tentam nos fazer de fantoche delas. Mas, na verdade, elas estão sendo usadas como fantoches do mal. De um espírito negativo, de uma massa espiritual negativa. E quanto mais elas tentam nos atingir, elas querem que a gente revide para que essa guerra se intensifique e essa massa do mal que acompanha elas seja alimentada. Entenderam? Por isso aqui, ó, o primeiro, não caia no jogo delas. Se você cai no jogo delas, você está alimentando essa maldade delas. E a sua sabedoria vai morrer de fome. Presta atenção. Quando você cai no jogo delas, você não usou da sua sabedoria, você não alimentou sua sabedoria. Você agiu no impulso, na raiva, na força do ódio. A sua sabedoria morreu de fome, mas a inveja delas foi alimentada. E a inveja delas alimentada fica mais forte. E com mais força ela vai atacar vocês. Então, não alimente a inveja dela. É por isso que muitas pessoas confundem esse versículo 5 do Salmo 23 com o quê? Com ostentação. Ah, eu consegui isso. Com a força do... Eu vou ostentar mesmo, eu vou mostrar. Isso aqui é um banquete que Deus está preparando para a minha vida diante dos meus inimigos. Não use de ostentação. Não caia nisso. Lembra a pergunta que eu fiz? Deus, ele iria provocar uma atitude, um comportamento em você que mais tarde iria te prejudicar? Claro que não. E a ostentação vai te prejudicar uma hora. Por mais que você tenha conseguido com a força do seu trabalho, com a fé em Deus, não ostente, não ostente. Nós vivemos uma época de ostentação nas redes sociais e isso é perigoso. Isso atrai essas pessoas que tentam nos prejudicar de alguma forma. E por trás de todo esse jogo, existem forças que não conhecemos direito, que não sabemos lidar com ela. Forças no mundo espiritual. E essas forças podem nos prejudicar. Então nós temos que ter o quê? Sabedoria para lidar com essas pessoas que não gostam de nós, que na verdade existem forças por trás delas. E essas forças negativas do mundo espiritual, essas sim são nossas inimigas. E por fim, um terceiro ato aqui, ó. Sobre como usar sabedoria com essas pessoas. Se afaste. Se afaste dessas pessoas. Ah, mas eu conheço desde da minha infância. Se afaste. Lembra que eu falei? Pode ser um pouco difícil, mas tem que ter coragem de dizer não. Não caia no jogo delas. Não alimente a inveja delas. Se afaste delas. Quando nós fazemos isso, estamos agindo com sabedoria. Nós não estamos alimentando essa energia negativa que acompanha elas. Essa energia negativa vai acabar morrendo de fome e essas pessoas vão parar de tentar prejudicar você. Então nós precisamos matar de fome a inveja delas e alimentar a nossa sabedoria.
Isso aqui é importante. Não ostente. Não faça de ostentação com relação às suas conquistas. Não faça isso. Você vai estar prejudicando você mesmo. Porque quanto mais você ostenta pensando que, eu fazendo isso, Deus está me honrando, você está alimentando a inveja delas. E por mais que elas fiquem quietas por um tempo, depois elas vêm com uma força gigantesca até atacar e podem te prejudicar. Podem te prejudicar. Eu já vi muitos casos. Elas podem acabar te prejudicando de verdade. Tá? O Salmo 23, versículo 5, não chama elas de inimigo por nada. São inimigos, são pessoas que não gostam de nós, mas eu tenho que saber também que por trás delas existe uma força espiritual negativa que tenta nos prejudicar e tenta prejudicar elas também. É um jogo do mal que essa força usa. E eu preciso tomar cuidado. E aí, por isso que nós precisamos de sabedoria para lidar com tudo isso. Para lidar com o comportamento dessas pessoas aqui nesse plano da matéria, sabendo que, no plano espiritual, elas estão sendo usadas, tá? Levando em consideração tudo isso aqui que nós falamos, o principal que nós devemos saber é esse tipo de comportamento que nós precisamos ter com sabedoria, não cair no jogo delas, tá? Não ostente, não alimente essa inveja delas, não alimente isso. As suas conquistas são para as pessoas que realmente te amam, gostam de você, que você gosta delas, a sua família, sua esposa, seus filhos, teu marido, seus filhos, tá? Aproveite as suas conquistas com essas pessoas. Não precisa ostentar para o mundo isso, você está alimentando inveja de pessoas que podem estar sendo usadas por forças malignas do plano espiritual. Então, cuidado com a ostentação, não faça isso. Haja com sabedoria, alimente a sua sabedoria, não caia no jogo de pessoas maldosas, não alimente a inveja de pessoas maldosas, se afaste de pessoas maldosas. E aqui para terminar, eu queria contar só uma história envolvendo isso aqui. Eu não gostava de internet, eu não gostava de redes sociais, porque há anos atrás eu tinha uma locadora em São Paulo e muitas pessoas iam na locadora e não alugavam nada, elas só chegavam para mim e apontavam para o filme que estava na prateleira e falavam assim, esse aqui eu baixei, esse aqui eu comprei ali pirata, esse aqui não sei... Aquilo foi mexendo comigo, me deixava triste. Então, e eu não alugava nada, elas só falavam isso. Então eu comecei a internet estava se desenvolvendo ainda, eu não gostava da internet. E daí eu acabei deixando a locadora, fui trabalhar com alimentos. E aí eu precisava da internet depois para divulgar essa parte de alimentos que eu estava trabalhando com ela, de venda de lanches. E quando eu comecei a usar a internet, criei uma rede social, tudo. Então eu não postava só publicidade com relação aos lanches que eu vendia. Eu também postava estudos bíblicos, como é hoje. Curiosidades, postava dicas de filme, como eu faço hoje. Então, muita gente começou a chegar no meu perfil, comentando, gostando, elogiando. Trabalhava com interpretação de sonhos em grupos também, lá na plataforma da Azulzinha, na rede social da Azulzinha. E aí uma pessoa que eu considerava amigo de infância, cresceu comigo. Eu considerava mesmo ela. Um dia ela chegou numa postagem que eu fiz e falou abertamente, assim, tava um monte de gente comentando, eu não lembro qual era, mas tinha um monte de gente comentando. Era uma postagem de aniversário. Era uma postagem do meu aniversário, o pessoal tava me dando os parabéns, elogiando a época da locadora. E ela chegou e falou assim, nunca gostei de você. Sempre achei você um bobo, usou uma palavra. Ia na sua casa só porque tinha uma piscina lá, mas nunca gostei de você. Você era um chato. E eu considerava essa pessoa pra caramba. Às vezes ia viajar, trazer umas revistas pra ela, tudo. Tratava como amizade. Aquilo me machucou tanto naquele dia. Me machucou muito naquele dia. Falou abertamente que não gostava de mim, que eu era um chato, isso.
E sabe por quê? Na hora ali ela viu, acho que muitas pessoas elogiando, a época que eu atendia na locadora, hoje, e aí aquilo meio que alimentou a inveja dela, mas eu não tive culpa, que não foi ação minha, tá? E ela acabou soltando aquilo. Então, passaram alguns dias, eu fiquei remoendo aquilo, triste, chateado. Eu falei, sabe o quê? Eu poderia na hora ter revidado, falado alguma coisa para ela, xingado, mas eu não fiz, eu fiquei quieto. Eu pedi sabedoria a Deus para agir naquela hora. Alimentei minha sabedoria. E aqui eu não falo para me aparecer, falo para ensinar a vocês. Eu alimentei minha sabedoria. Um banquete que Deus coloca sempre à nossa disposição, se nós quisermos. Eu não falei nada, passou uns 2, 3 dias, eu desfiz a amizade com ela na rede social, tá? Eu me afastei. Então, eu usei esses 3 passos aqui, tá? Eu não caí no jogo dela. O jogo dela era me provocar, era me fazer tirar do sério na frente de todas aquelas pessoas ali que estavam comentando, elogiando, que falavam que gostavam de mim. Então eu não caí no jogo dela. Ela queria que eu me rebaixasse igual ela e falasse, xingasse ali para as pessoas verem, ó, tá vendo? Ele não é isso aí que vocês estão falando. Então eu não caí no joguinho dela, tá? Eu não alimentei a inveja dela, não alimentei a inveja dela. Ele se deixou alimentar sozinho. Eu não coloquei nada que me ostentava ali, não coloquei. Era uma postagem simples de aniversário, o pessoal estava lembrando de mim, porque eu moro numa outra cidade hoje, tudo, tá? Então eu não alimentei essa inveja dela, ele que se deixou alimentar isso. Claro, essa força do mal atuando na vida dessa pessoa, tá? E eu me afastei, eu simplesmente me afastei, porque, assim, eu considero as redes sociais uma extensão da minha vida, eu considero assim. Então eu não fico criando, por exemplo, um perfil falso para ficar xingando as pessoas ou falando coisas, postando outra. Não. Eu sempre tive o mesmo perfil. E esse perfil é uma extensão da minha vida. É como se fosse a minha casa o meu perfil, tá? Então, quando as pessoas vêm com desrespeito ali, tá? Eu não deixo. Eu vi uma entrevista do Selton Mello semana passada e ele falou que quando a pessoa vem desrespeitar ele ali na rede social, ele bloqueia. Ele bloqueia, paga o comentário, porque ele falou que a rede social dele é a sala dele. Ele falou, não vem conversar na minha sala aqui, palavrão, assuntos que eu não gosto, que eu vou bloquear. Ele falou, eu sou o rei do bloco. Então, é melhor agirmos dessa forma, sabe por quê? Porque lá na frente não teremos problema. Lembra? Deus iria provocar um comportamento em nós que mais tarde iria nos prejudicar? Claro que não. E a ostentação faz isso. Quando eu me ostento, me acho, me gabo, caio no jogo de pessoas maldosas, mais tarde essas pessoas podem ganhar força e se levantar e vir me atacar de novo. Eu não quero isso. Eu quero paz para minha vida, para a vida da minha filha, da minha esposa, eu quero paz para minha família. Então por isso que eu tenho que agir com sabedoria, pedir essa sabedoria de Deus. Para mim agir conforme a sabedoria de Deus em minha vida. Então, guarde isso, tá? Não caia no jogo de pessoas maldosas. Não caia. Não caia no jogo de provocação dela. Deixe que fale, deixe, tá? Não alimente a inveja dela. Conquistou algo, não fique falando para essa pessoa, mostrando, isso aí você está alimentando a inveja dela. E quando eu falo alimentar a inveja dela, alimentar uma força do mal que atua nela, tá? Se afaste. Sabe as características dessas pessoas que eu falei que não gostam de nós? Se afaste dessas pessoas. Nem que seja aos poucos, mas vai se afastando. Eu sei o que estou falando para você. Muitas pessoas, hoje eu vejo que no meu passado, muitas pessoas se aproximavam da minha vida só para me prejudicar. Só para me prejudicar. Elas se faziam passar por amigas, se faziam passar por companheiras, mas na verdade elas queriam o meu mal. Eu sei porque eu vejo isso, as ações delas depois para comigo. Então eu pedi sabedoria a Deus para poder lidar com isso. Fiquei triste? Claro que fiquei. Quem não ficaria? Esse caso que eu contei para vocês foi um deles. Mas teve muitas pessoas que eu considerava de fato como amigo que não eram. Só queriam me prejudicar. Se aproximavam para tentar me prejudicar.
tá? E por trás dessas pessoas, uma força maligna no plano espiritual que se alimentava do ódio, da inveja. Essas pessoas são usadas por marionetes por essa força. E aqui fica o recado de Jesus para terminarmos. Ore por essas pessoas, tá? Ore por essas pessoas. O que Jesus falava sobre orar por essas pessoas tem dois sentidos. Ore por essas pessoas para que elas se libertem dessa força. E ore por essas pessoas para que elas se libertem dessa força, encontrem o caminho delas e não tentem mais prejudicar vocês. Em favor de vocês mesmos, para que vocês tenham uma vida de paz. Tá? Não ostente, não caia em jogo de pessoas maldosas. Simplesmente se afaste. Sempre peça a sabedoria de Deus para agir. Não somos nada sem a sabedoria que vem do alto. Peça a sabedoria de Deus. Esse é o banquete do versículo 5. Deus coloca um banquete na nossa frente. Ali a sabedoria vai se alimentar desse banquete e saber agir certo. Tanto com relação às pessoas que não gostam de nós, como em todas as outras áreas da nossa vida. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!